Nesse sábado, o nosso programa Entre Atos vai conversar com ator de TV, teatro, diretor teatral, autor, escritor, jornalista e apresentador Sérgio Fonta. Então, Sérgio, é um prazer enorme recebê-lo no nosso programa. Sérgio, você que tem uma carreira artística tão diversificada, conte pra gente como foi o início disso tudo. Aguarda um pouquinho, já já você responde. E vocês, aguardem. Nós temos um recadinho para vocês e voltamos já. Até já. Defranco Online, tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 24740460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois. Voltamos com nossa conversa com Sérgio Fonta. Agora sim, Sérgio, responda para nós como foi o seu início. Olha, se eu falar para você, Silvio, como foi o meu início na carreira artística, a gente vai ter que entrar no túnel do tempo. Porque começou lá com 8 anos de idade. Eu estava no colégio, aí foram fazer uma festa de São João, e resolveram contar a história da Dona Baratinha, célebre aquela história da Dona Baratinha, e eu fui escalado para fazer o Dom João Ratão, que caía na panela de feijão e morria tostado lá, coitado, enfim. E eu tinha 8 anos, quer dizer, para mim era uma novidade, mas eu me senti muito à vontade fazendo. Essa foi a primeira, a primitiva experiência. Depois os anos foram passando e eu esqueci um pouco essa história do ator, né, que nem tinha como moldar isso aos 8 anos, mas aquilo ficou. Aquilo de alguma forma ficou ali dentro e volta e meia eu lembrava, e mesmo um pouquinho mais, com mais idade eu lembrava também, mas existia sempre aquela coisa nas famílias de se formar, né? Então, primeiro eu quis ser advogado, depois eu quis ser médico, depois eu quis ser diplomata, depois eu quis ser jornalista. E aí começou a ficar muito perto de uma das opções da minha vida. Não exatamente o teatro, a atividade de ator, mas do jornalismo, sim. E eu fui estudar na PUC, fui fazer comunicação lá na PUC, mas eu era muito tímido, né? Quer dizer, era brincalhão e tudo, mas era tímido, eu tinha horror de ir ao quadro, por exemplo, né? Aquele era o suplício de uma saudade. E então um dia eu estava indo para a aula e eu vi que estava escrito ali a PUC tem uma vilazinha, né, que tem várias casinhas, que são escritórios, depósitos, enfim, atualmente eu nem sei mais como é que é. Mas naquele tempo eu passei por ali e vi assim uma tabuleta dizendo testes para atores, formação do Teatro Experimental da PUC. Eu fiquei com a cabeça a mil. Eu fui para a aula porque, no fundo, nesse período, eu já frequentava teatro,
já gostava disso, já gostava de ir ao teatro, de analisar os trabalhos, de sentir as vozes dos atores e tal. Então aquilo mexeu muito porque eu senti que ali era o começo de tudo. Eu fui para a aula e na volta da aula eu resolvi fazer o teste. Sabe Deus com que forças eu tive que arranjar dentro de mim para quebrar a timidez. Mas eu fiz o teste, passei do teste, ganhei o primeiro papel da peça, o protagonista, e aí a gente começou a trabalhar no Teatro Experimental da PUC, eu fiz alguns trabalhos lá, e assim foi. Quer dizer, assim eu descobri, ou revelei para mim mesmo, o que eu queria ser na vida. Na nossa vida artística nós temos também algumas coincidências. Eu também tive contato com teatro muito pequeno, né? Porque eu tinha na minha família, minha tia-avó, meu tio-avô, que eles tinham um grêmio dramático, né? Amador. E eu também comecei no Teatro Experimental da UF, no Colégio Universitário. Mas Sérgio, você sempre teve a convicção de querer seguir essa carreira? A questão da convicção, ela vem vindo, entendeu? Quer dizer, naquele momento, por exemplo, que eu falei do teste, eu comecei a fazer teatro, frequentar, conhecer o povo do teatro, eu já tinha convicção. Só que ela vai crescendo durante a vida, né? Ela vai ficando cada vez mais forte, mais dentro de você, mais imantada dentro de você. É uma coisa até bonita, a convicção, quando a gente tem. A Fernandona, a grande, a querida Fernanda Montenegro, costuma dizer que não basta ter talento, tem que ter vocação. Eu acho que a convicção talvez possa englobar essas duas coisas, que é a vocação e o talento, aí os outros é que tem que dizer, mas a vocação é você que vai sentir, impelido, impulsionado para continuar ali dentro. Eu concordo com você quando você diz que não é só talento que conta para seguir a carreira artística. Tem que também ter vocação e determinação de chegar lá, né? Eu falava isso num dos programas anteriores com outro convidado. E vejo que você tem a mesma opinião que eu. E a nossa musa, a nossa senhora, a nossa dama do teatro também, Fernanda Montenegro, compactua também dessa ideia. Agora, você, Sérgio, ao ir para a televisão, foi uma consequência ou isso era um real objetivo? Aguarda mais um pouquinho. E vocês também. Já já a gente volta com Sérgio Fonda. Aguarde. Defranco Online. Tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 24740460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois.
Voltamos com Sérgio Fonta. Agora sim, Sérgio, responda pra gente sobre a sua ida para a TV. A ida para a televisão foi até curiosa e, de certa forma, tem a ver com o Teatro Experimental da PUC. Que depois eu saí até, deixei a faculdade, fui fazer a minha vida de teatro, de escritor e tudo. Mas, naquele momento, a gente fazia alguns espetáculos, né? E um desses espetáculos que eu estava fazendo, a Janete Claire foi assistir. E aí no final da apresentação ela me chamou num canto e falou assim: você quer fazer novela? Olha, eu disse: quero. Entendeu? Não é que fosse um objetivo naquele momento. Depois sim, a vida vai te levando e aí fazer televisão você vai descobrindo que é uma das grandes possibilidades e razões da sua vida. Mas naquele momento foi tão simples, foi tão fácil entrar numa novela da Globo pelas mãos dessa que eu chamo de minha madrinha, queridíssima e saudosíssima, Janete Claire, e eu fui fazer A Selva de Pedra, a primeira, a da pré-história. Eu era um garoto, né, cabelo encaracolado, ainda não tinha esse cachinho branco, tal, mas enfim, e lá fui eu fazer A Selva de Pedra, que foi aquele estouro, né? No final da novela deu 100% de audiência, era uma coisa de louco naquela época, né? Eu me lembro que no meu prédio, na parte dos fundos, por exemplo, que aí todas as áreas se comunicavam, né? Que eram 2 por andar, mas lá nos fundos era tudo a mesma coisa. E aí você ouvia, tinha uma coluna acústica com o som da novela do ar, com a voz do Francisco Oco, da Regina Duarte, da Dines Fati, querida, enfim. Então, foi assim que eu comecei a fazer televisão. Se ela é importante, ela é completamente importante. Daqui a pouco a gente vai falar do teatro, que tem uma importância infinita dentro de mim. Mas a televisão, eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista e me perguntaram o que era mais importante, se a televisão, se o teatro. E eu lembro que eu disse assim: a televisão é o meu barco e o teatro é o meu porto. Assim, os dois caminham juntos, um ancora, outro dá a partida, outro volta. É assim. Percebo uma outra coincidência em nossas carreiras. Eu também fui para a televisão por convite de Moacir Deriquém, que foi assistir um espetáculo que eu fazia na época e faltava uma personagem para completar o elenco de Duas Vidas. Aí ele me mandou ir falar com Guta Matos, a saudosa Guta Matos, que era o diretor de elenco da Globo na época, e eu acabei fazendo a novela Duas Vidas, né? O Mordomo Braga. Mas é isso. Não são coincidências, né? Na verdade, nós estávamos no lugar certo, na hora certa. Pois é, agora diz pra mim, você exerceu atividades paralelas antes de se dedicar exclusivamente à carreira artística? Eu exerci basicamente a função de jornalista, de escritor, né? Quer dizer, a palavra, o domínio, a busca, a pesquisa da palavra, isso teve dentro de mim o tempo todo, desde 13, 14 anos, quando eu fazia meus primeiros poemas, isso tudo já estava lá. Depois, no período de televisão, eu também comecei a fazer jornalismo. Eu escrevi no Jornal de Ipanema, que era um jornal de bairro, de Ipanema, evidentemente, mas que era muito badalado, muito concorrido, e muita gente bacana escrevia lá. E no Jornal de Letras, depois, posteriormente, eu fiz também uma série de entrevistas. Nesse período todo, entre o Jornal de Ipanema e o Jornal de Letras, eu fiz mais de 300 entrevistas,
com todo mundo que você possa imaginar. De Maria Bethânia a Vinícius de Moraes, de Nelson Pereira dos Santos a Diniz Fati, Fernando Sabino, João Cabral de Melo Neto, enfim, os críticos todos de teatro, de televisão, Arthur da Távola, querido, que já se foi também, enfim, Burle Marx. Eu pegava todos os segmentos. Nesse período, que foi anos 1970, eu fui desenvolvendo minhas atividades, né, como ator, como escritor. Escrevi bastante poesia, comecei também escrevendo literatura infantil, depois teatro sempre. E também o meu lado jornalista foi se desenvolvendo por outros canais também. Eu trabalhei durante um tempo no canal Funarte, eu fiz entrevistas com atores e atrizes de mais de 80 anos que continuavam em atividade, e foi um timaço, tá tudo lá. Só digitar canal Funarte, tem muita entrevista bacana também lá, né? E fui desenvolvendo também o meu lado, comecei a fazer teatro, né? Depois de teatro experimental, foi surgindo o teatro profissional mesmo, né? Eu tive a experiência linda, definitiva, de ser dirigido pela Bibi Ferreira, no Rumbir Umbigo, do Ferreira Goulart, no Velho Casagrande. Foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito com a Bibi. Eu costumava brincar com ela que eu tinha feito um curso de bibiologia, porque se você fica atento, você só aprendia com ela. Se você ficava atento, né, você só aprendia com ela. Depois eu fiz Village, um musical do Wolf Maia, que ficou um ano em cartaz, foi um sucesso retumbante, maravilhoso, o primeiro musical que eu fiz. Adorei fazer com o Luiz Cardoso, um elenco da pesada, maravilhoso. E fui fazendo, fiz uma peça que eu adorei fazer, foi Antes de Ir ao Baile, do Vladimir Capella, peça linda, que dá para fazer de novo, né? Não vou contar a história porque senão eu preciso contar cada enredo, mas é uma peça linda, muito poética, muito bonita. Fiz o Amadeus, direção do Naum também. Fiz A Prostituta Respeitosa com 2 direções, 2 espetáculos, 2 montagens diferentes, em anos diferentes. Foi uma experiência muito rica também, fazer o mesmo personagem, que era o senador Clark, um canalha, fazê-lo de formas diferentes, né? Porque a primeira direção era do Silvinho Guindani, adorável também, que era uma proposta, e depois a do Marcos Hamelin, também adorável, que era uma outra proposta. Então foi muito bom, enriquecedor como ator, poder fazer um mesmo personagem com 2 visões completamente diferentes, né? E fiz também com o CRA, Conselho Regional de Administração, viajando pelo estado do Rio. Eu fiz o Rei Lear, fazendo o Bobo, né, direção do Gilberto Gavronski, querido, e depois o Mercador de Veneza, com outro querido, que é o Fernando Filbert, e eu fiz aquele personagem dos deuses de fazer para qualquer ator, que é o Shylock, aquele velho judeu, muito cheio de nuances e de polêmicas, muito bom de fazer como ator. Não foi à toa que o Al Pacino no cinema escolheu fazer o Shylock. Enfim, o teatro me dá muito prazer sempre, né? E televisão também, muitas novelas da Janete Claire, sempre generosa. Depois Marcílio Moraes, que também foi muito produtivo e enriquecedor. E depois Valcir Carrasco, que eu já fiz várias novelas dele e espero continuar fazendo, né? Que é sempre um prazer, porque ele cria personagens que existem, que são reais, que são humanos, mesmo com as suas contradições. É muito, muito rico. Depois fui dirigir teatro, aprendi a dirigir teatro. É uma atividade muito gostosa de fazer também, você passar para o outro lado e ver como o ator, o seu colega, está criando o personagem. Às vezes o personagem só é achado no finzinho, às vezes já está achado e o ator ainda não percebeu, o diretor já, mas ele deixa para o colega descobrir. E, enfim, a gente vai aprendendo muito com isso também. Dirigi 2 musicais,
um sobre o Zequete, esse personagem que pode ser feito de novo. A gente vai fazer, quem sabe, retomar o musical do Zequete, escrito pela Maria Helena Aquina. Eu tive o prazer de dirigir. E depois também fiz um outro musical, dirigi um outro musical produzido pela Maria Pompeu, que também atuou no espetáculo, que foi em homenagem ao centenário de Vinícius, né? São 100 Vinícius, era o nome do espetáculo. Viajamos muito, fizemos em várias temporadas, enfim, a direção de teatro é muito prazerosa de fazer. Eu sei bem como é esse sentimento que fica na gente, essa gratidão da gente trabalhar com, vamos dizer assim, com nossos ídolos, né? Comigo também aconteceu uma experiência dessa, quando eu fui fazer parte do elenco do Hair, uma remontagem que o Gibaum fez em São Paulo, e que ele chamou para dirigir o Antônio Abujamra, que por sua vez me convidou para fazer assistência à direção dele. Nossa, isso é impagável, né? Isso não tem preço. Isso vai ficar para toda a vida, além de uma excelente escola de direção que eu fiz também, né? Agora conte pra gente a sua experiência com os programas de rádio. Eu sei que você tem um programa de memória que revive grandes nomes de público, né? Grandes pessoas que divertiram o público, que fizeram o lazer do público durante muito tempo, que vão sendo esquecidos por conta do tempo. E você resgata isso, né? Mas aguarde um pouquinho. Já já você conta pra gente também. Vocês, mais uma vezinha, aguardem um pouquinho, que nós já teremos a resposta do Sérgio Fonta. Defranco Online, tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 24740460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meier e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meier para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois. Sérgio Fonta, agora sim, conta pra gente sobre esses seus programas de rádio, essa sua experiência no rádio. Ao contrário do que as pessoas pensam, porque eu estou comemorando 10 anos da Tribo do Teatro, mas eu comecei em rádio antes, pelas mãos do Henrique Valadão, radialista talentosíssimo, na Rádio Imperial de Petrópolis, o Sistema Globo de Rádio. Eu tinha uma sessão no programa dele chamada Cena Livre. Até a gente tinha um bordão que era Cena Livre no ar, e entrava música e a gente falava sobre teatro. Então ali que eu aprendi a amar aquela caixinha mágica chamada teatro, que depois eu vim desenvolvendo. Entrei na Roquete Pinto, graças à generosidade do saudoso amigo Bernardo Jablonski, que ele tinha um programa lá na Roquete, junto com a Fabiana Valor, mas depois estava com uns probleminhas de saúde e tal, e não quis continuar, e falou uma coisa que me deixou muito feliz. Ele falou assim: só tem uma pessoa que pode me substituir, é o Serginho Fonta. Ele me chamava assim, e eu fui com muito prazer, muita alegria, muita entrega, mudei tudo e batizei da Tribo do Teatro, e aí estamos aí com 10 anos no ar. Já mudamos o formato. Durante um período fiz muitas entrevistas também, só com Fernanda Montenegro fiz 3 entrevistas nesses 10 anos. O quadro Memória eu resolvi fazer, eu criei o quadro Memória em 2017, para resgatar as figuras do passado do teatro,
que estão esquecidas, que emocionaram as plateias, divertiram as plateias e ninguém mais lembra. A gente lembra. A gente vai lembrar toda semana, destaca alguém, conta a vida deles, conta o nosso olhar sobre eles. Isso tudo um dia vai virar livro também, entendeu? E também o desdobramento da Tribo do Teatro, que também, além de programa de rádio, foi parar nas páginas do Correio da Manhã, no Momento Online, também a Tribo do Teatro está lá, e principalmente a newsletter. A newsletter da Tribo do Teatro, que eu faço há muito tempo, ela vem num crescendo muito grande de aceitação. Eu acho que ali a gente dá um recado forte do teatro, principalmente agora nessa fase da reclusão, que nós, quando eu digo nós, sou eu, né, mas somos nós, porque nada funciona sozinho. Eu resolvi colher depoimentos de colegas, né, gestores, diretores, atores, atrizes, figurinistas, cenógrafos, todos falando sobre a experiência do 13 de março, quando tudo parou, os teatros fecharam. Então, é um material muito pungente, muito contundente e muito esperançoso também. É bastante importante que a gente tenha esses programas de registros de teatro, né, de acontecimentos, para manter a arte viva, a gente vivenciar a arte, mesmo nesses tempos difíceis em que o mundo todo está vivendo, né? Então, é de bastante importância que a gente tenha esses programas relativos, né, que enfatizem os acontecimentos artísticos. Agora, conte para nós também, você estava ensaiando um espetáculo, né, quando nós começamos com a pandemia. Conte um pouco desse espetáculo para a gente, o que você puder contar, é claro, né? Silvio, a gente estava ensaiando uma peça chamada Redenção, com direção de Ari Kozlov, uma peça da Miriam Halfin, com Jalusa Barcelos, José Viristânio e eu, sobre Euclides da Cunha, sobre a tragédia de Euclides da Cunha, que é uma coisa inimaginável, nenhum romancista pensaria em escrever tal coisa, e ela aconteceu na vida real, com 2 crimes, duas mortes terríveis, feitas em legítima defesa pelo Dilermando de Assis, que matou primeiro o Euclides da Cunha, que atacou e ele reagiu, e 7 anos depois o filho de Euclides da Cunha foi vingar a morte do pai, atirou no Dilermando e mais uma vez ele se defendeu e matou o filho de Euclides da Cunha. Enfim, é uma história impressionante, acho que aconteceu na vida real em 1909. A Miriam Half pegou um outro atalho, e o que ela conta na peça Redenção é a história de uma juíza que é fissurada, apaixonada por esse processo, adormece no processo e materializam-se na frente dela o Euclides da Cunha e o Dilermando de Assis, 100 anos depois, para um ajuste de contas. Mas eu não conto. Vocês aguardem, porque nós vamos retomar esse projeto e nós vamos inaugurar o Teatro do Museu da Justiça lá no centro da cidade. Esperar para ver. Vamos aguardar a retomada dos ensaios do espetáculo, né, sobre Euclides da Cunha e a consequente ida para os palcos, a estreia nos palcos, que desde já a gente já deseja muito sucesso. Tenho certeza que será. Agora, Sérgio, a sua vida acadêmica, né? Relate um pouco dessa sua vida acadêmica, porque eu sei que você é membro de 3 academias. Como é isso? Olha, esse é um outro lado meu que eu gosto muito também, porque eu sou estudioso e gosto de conviver entre pessoas que estudam também. Então eu sou membro, fui eleito para o PEN Clube do Brasil em 1999, ocupando a vaga do Dias Gomes, que muito me honra, e depois da Academia Brasileira de Arte e da Academia Carioca de Letras, da qual no momento eu sou vice-presidente. Muita honra, muito prazer e muito trabalho. Nós vamos continuar. Nós, aqui do programa Entre Atos e da TV Teatro, parabenizamos você
por essa vice-presidência na Academia Carioca de Letras, cargo bastante merecido, por motivos óbvios. Agora, Sérgio, diz pra gente um fato ou um acontecimento que te surpreendeu durante a pandemia. A boa surpresa desse momento de reclusão, né, da pandemia, que é dramática, trágica no mundo inteiro, mas tem um outro lado que você pode olhar se você pensar em recriar o cotidiano, né? Se você tiver com saúde, você vê o que pode ser feito para os outros e para você mesmo também. Até coisas mais simples, como por exemplo, eu descobri que eu aprendi a cozinhar. E daí é uma façanha. Se você dissesse, Silvio, há um ano atrás que eu podia fazer alguma coisa na cozinha, eu ia cair na gargalhada, porque eu não sabia fazer nem ovo. Nem ovo cozido eu sabia fazer. Uma tristeza, só sabia comer, mas fazer eu não sabia. Essa fase, através de uma amiga minha, que eu brinco que é a minha personal kitchen, eu fui aprendendo. Então eu já fiz macarrão com atum, faço um refogado bacana, a couve cortadinha, bonitinha, enfim, é um outro lado também. Mas dentro dessa perspectiva, o PEN Clube do Brasil, atualmente sob a presidência do Ricardo Cravalbim, lançou um concurso nacional de monólogos sobre o confinamento e a reclusão. Iam ser escolhidos 4 monólogos de concorrentes escritores de todo o Brasil. E eu tive a sorte, a honra de ser um desses 4. Os 4 monólogos vão ser publicados em edição bilíngue e distribuídos para todos os PEN Clubes do exterior, que são mais de 200. Né? E vai ser inaugurado também, vai ser feito um ciclo de lives com a apresentação dos monólogos entremeados com depoimentos de especialistas sobre a causa da pandemia. Nessa pandemia, todos nós somos obrigados a nos reinventar, a nos recriarmos, né? Aprender muita coisa. Esse é o ponto positivo, né, da pandemia. E você conseguiu uma façanha, né? Aprender a cozinhar. Quem sabe não é um prenúncio de uma próxima profissão? Chefe. Brincadeira à parte. Sérgio, você teria algum agradecimento especial a fazer? E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem de alegria, de esperança. Vai passar. A pandemia vai passar. Ela já passou através dos séculos. Passou a peste negra, passou a gripe espanhola, o corona vai passar. Eu queria que ficasse entre a gente o abaixo, a palavra desistência, e o acima para a palavra resistência. Esse palco vai se tornar iluminado de novo, com todos os cidadãos dentro dele. Vamos em frente. Eu queria deixar aqui também o meu agradecimento, minha palavra de incentivo ao programa do Silvio Frois, o Entre Atos, que colabora, dignifica a cultura brasileira. Boa sorte e vida longa. Nesse programa, nós conversamos com o ator multiartes, Sérgio Fonta. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa, desejando a você muita sorte, muita saúde, muito sucesso na sua vida e na sua carreira. E vocês aguardem no próximo sábado um novo convidado aqui no nosso programa Entre Atos, pela TV Teatro. Até lá!